Em relação às políticas também, nós temos uma lei de recursos hídricos e uma lei da política nacional do meio ambiente, né? Então vocês veem que os princípios são diferenciados, né? Os objetivos são diferenciados e as diretrizes são diferenciadas. E aí eu chamo a atenção só na parte de diretrizes da lei da política de recursos hídricos, que fala que uma das diretrizes é a integração da gestão de recurso hídrico com a gestão ambiental, que obedeceria aquilo que o Dr. Rodrigo levantou sobre a necessidade de trazer questões do meio ambiente, os órgãos do meio ambiente para essa discussão. E das diretrizes da política nacional do meio ambiente, eu chamo a atenção de um princípio que pouco se fala, que é o princípio da ubiquidade, que está no artigo 5º da Lei 6938. O que quer dizer isso? Ou seja, todos os planos, ações, órgãos públicos e privados devem estar direcionados a cumprir os princípios da política nacional do meio ambiente, né? Então é muito importante a gente levantar isso também. O próximo, por favor. E aqui também eu estou mostrando para os senhores essa diferença dos instrumentos de gestão, né? Da área da política nacional do meio ambiente e na área da política nacional de recursos hídricos, né? E que elas pouco se falam também, né? Então a gente tem lá padrões de qualidade ambiental para o meio ambiente, e no recursos hídricos é o enquadramento, né? Que seria praticamente um zoneamento da água, né? Questão, por exemplo, na área de comando e controle, no meio ambiente nós temos licenciamento ambiental, na área de recursos hídricos a gente tem o TOG. Então essas questões, dentro do escopo que nós estamos tratando, que é direito ambiental e licenciamento, todas as ações, elas têm que se conversar. Nem os sistemas de informação se conversam. E lembrando que na área de recursos hídricos, os agentes competentes é a União e o Estado, e na seara do meio ambiente, os agentes competentes é a União, Estados e municípios. Os agentes ambientais numa perspectiva geopolítica e os agentes de recursos hídricos numa perspectiva de bacia hidrográfica. Próximo, por favor. Bom, aqui eu estou dando um exemplo, né? Essa questão é muito reforçada dentro do sistema de gestão de recursos hídricos, trazidos por ambientalistas, para as pessoas da área de direito ambiental. O primeiro exemplo que a gente tem aqui é uma resolução em 65 de 2006, que fala sobre essa integração da licença com a outorga, tá? O que tem, que eu não vejo com bons olhos, porque ela fala de procedimentos de articulação, e a lei de recursos hídricos fala de integração, ou seja, articulação é diferente de integração, né? Então vocês podem ver lá que a manifestação prévia, que São Paulo usa a manifestação prévia, nós usamos outorga preventiva, deve ser apresentada ao órgão ambiental para obtenção da licença prévia. Se não tiver essa manifestação prévia, ou seja, só tem outorga definitiva, vai ser apresentada antes da licença de instalação. Quando eu tenho uma outorga de direito de recurso hídrico, deve ser apresentada ao órgão ambiental para obtenção da licença de operação, tá? Então existe foi a primeira resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos que direciona essa integração dos instrumentos de gestão, tá? O próximo, por favor. Aqui a gente tem um exemplo, né, de que era um empreendimento do setor elétrico, que pedia outorga para a ANA e que acabou sendo indeferido em razão do indeferimento da licença prévia, né? Então, a importância dessa articulação entre todos os sistemas. E em plena era de tecnologia, a gente consegue fazer isso fácil através de sistemas de informação. Nós tivemos há muitos anos atrás um caso de um pedido de outorga no PCH do Rio aqui em São Paulo, e o Rio era da União, só que o licenciamento estava sendo dado pelo Estado e o município tinha tombado aquele curso d'água. Só que a gente não se conversava, né? A licença tinha sido indeferida e nós demos outorga, mesmo com a licença indeferida. Então isso tem que ser revisto e, graças a Deus, a gente conseguiu essa resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. O próximo, por favor. Bom, algumas questões de fundo, né, que já foram levantadas aqui pelo Dr. Rodrigo, né? Uma questão, por exemplo, da vazão ecológica. Hoje a gente tem aquela vazão de referência, que a gente deixa, sei lá,
um tanto de água, que é, praticamente a gente faz, quando a gente vai dar outorga, a gente tem um histórico daquele uso daquela água, histórico no tempo e de quantos usuários eu tenho, e eu dou uma base de referência, 70%. Só que ela é tida, ela é vista como quantitativa, de quantidade de água. Mas eu tenho uma parte que é a vazão ecológica, né? Ou seja, quanto que eu preciso de água, o Dr. Rodrigo falou, para a manutenção da vida aquática. Quanto que eu preciso de água para a manutenção do pulso hidrológico, principalmente em rios, quando eu falo de hidrelétricas. Quanto que eu preciso dessa água para manter outros aspectos do meio ambiente cultural, do meio ambiente artificial, do lazer, né? E aí essa vazão ecológica está sendo discutida hoje, ela começou a ser discutida no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, hoje em dia ela está lá no Conselho Nacional do Meio Ambiente. Mas ela tem que ter um rebatimento na contabilidade de uma outorga. Outra questão de fundo é a questão de território versus espaço, que eu já mencionei aqui, ou seja, a nossa visão é geopolítica, mas nós estamos falando de bacia hidrográfica que é espacial, né? Vocês imaginem uma transposição do Rio São Francisco, onde envolvia 7 estados, e não sei quantos municípios, que tem competências ambientais próprias, né? Então nós vamos ter que mudar, isso é um novo paradigma, que não é não só em termos de ecossistêmico de uma bacia hidrográfica, mas de biomas, né? Ou seja, essa visão, a Mata Atlântica, por exemplo, é um bioma que pega quantos... Eu vou poder ter legislação diferenciada entre os estados. É claro que eu tenho que ver a questão local, mas eu vou ter que começar a repensar essa visão espacial, tá? Aqui um exemplo que eu dou para vocês da Lei 9433, do artigo 10, que fala que as classes de corpos de água serão estabelecidas pela legislação ambiental, né? Então nós temos a resolução 357 do CONAMA, que fala sobre como que faz essa classificação. Mas em teste nós podemos ter uma classificação do Estado e do município, que tem competência para tanto, né? E aí, assim, até faço um parênteses, que todo mundo saiba que é possível, por exemplo, a população fazer leis de interesse local, né? Nós tivemos uma oportunidade, quando eu estava aqui em Itu, a gente transformou uma área do município lá perto de Itu em uma unidade de conservação por iniciativa popular, né? Próximo, por favor.